Olá, amigones, você está na segunda parte da video review do Age of Empires e aqui nessa parte você vai ver a ordem do turno, o espaço de iniciativa, onde você redefine a nova ordem do turno, a doca de colonos, onde você envia especialistas e os seus colonos para as terras do Novo Mundo, e também o espaço de Trade Goods, onde você adquire os produtos para ganhar moedas. Vamos lá! Então, vamos ao jogo, né? Vamos ao que interessa. Só lembrando que eu vou seguir aqui a ordem de fases do turno que tem na última página do livro de regras. Então, não sei se está dando para você ver lá, né? São 10 fases do A até o J, né? Mas a maioria delas é bem simples. A primeira é a colocação dos especialistas, e a B é para resolver cada espaço. Eu já vou explicar e já vou estar explicando qual que é a resolução de cada espaço. O C é o income, é a recebimento, né, de rendimentos e de pontos, enfim. A D você vai captar os benefícios das suas construções. Aí você vai repor a quantidade de construções que tiver faltando, lembrando que são 5. A F, a gente vai estar repondo os produtos, né, no espaço de troca de produtos, a Trade Goods. A G, a gente vai estar repondo o navio, a caravela, no espaço de comércio da caravela, caso ele esteja vazio. A H, pegando um pouquinho de reflexo aqui. A H, você vai receber os 5 colonos para começar um novo turno. Novos 5 colonos, né, para começar um novo turno. Aí a gente vai determinar a nova ordem do turno. E a J a gente vai marcar o marcador de turno lá embaixo no tabuleiro, tá bom? Então, imaginando que a gente tem essa ordem aqui, de cara, se você é um cara mais observador, você vai perceber alguma diferença aí, né? Algo que está estranho. Se você é detalhista, você já viu que são 5 nações, mas a gente tem um 6º espaço aqui. Bom, isso porque na expansão para o Empires, acho que eu não lembro o nome, mas ela traz uma 6ª nação de cor roxa. Eu não sei qual país exatamente essa cor representa. Traz também o Builder, o construtor, que é um especialista novo para o jogo. Enfim, depois vocês podem dar uma olhadinha lá no BGG. Você pode então eliminar, né, essa sexta casa aqui, ou se não, você pode usar esse tile de descobrimento, porque existem 16 no jogo e 9 regiões, então vão sobrar 7 deles, né? 7 vão ficar de fora, você pode usar para bloquear. Durante o jogo, a gente vai usar a iniciativa para determinar a sequência, a ordem do turno do próximo turno. Esse aqui está representando o turno inicial. Bom, então durante o novo turno, o jogador vermelho, por exemplo, colocou no número 1 da iniciativa, tá? Se você reparar, tem uma moedinha aqui em cada espaço. Isso quer dizer que ele vai ganhar a quantidade de moeda relativa à posição em que ele escolheu. E isso ganha imediatamente. Então, ele ganha uma moeda. Tá bom? No outro turno, o laranja optou por colocar aqui no 2. Tá bom? Então, ele vai ganhar 2 moedas. E o verde resolve colocar no espaço 5, para ganhar 5 moedas.
Então ele recebe suas 5 moedas, tranquilo, e o jogador amarelo e o jogador azul, eles não colocaram nenhum colono na trilha da iniciativa, tá bom? No próximo turno, né, quando você for fazer a nova ordem do turno, que é essa letra I aqui, né, penúltima ação, antes de marcar o número do próximo turno, você vai colocar o jogador vermelho na primeira colocação, tranquilo, o jogador laranja na segunda, sem problema nenhum, e a terceira colocação é o jogador verde. Então ele colocou aqui no 5, ganhou as 5 moedas, ele ganhou 2 posições, por quê? O jogador amarelo e o jogador azul não colocaram na trilha de iniciativa, quem coloca colonos na trilha de iniciativa tem preferência sobre aqueles que não colocaram. E os outros dois colonos vão seguir a ordem que eles estavam no outro turno. Então o amarelo vai ser o quarto colocado e o azul vai ser o quinto colocado. Ok? Essa é a ordem do novo turno. Eu vou antecipar alguma visão estratégica da ordem do turno, que nem sempre é bom você ser o primeiro colocado. Você tem que balancear algumas escolhas nessa sua decisão. Primeiro, você precisa de muito dinheiro? Então não é vantagem você ser o primeiro. Isso é óbvio. Segundo, há duas situações de colocação dos seus especialistas ou colonos, né, no Age of Empires. Há situações em que você coloca os seus colonos em ordem, né, da esquerda para a direita, e eles são resolvidos em ordem. Então quem colocou primeiro vai ter a primeira escolha, quem colocou o segundo vai ter a segunda escolha, o terceiro a terceira escolha. Nesses espaços, o primeiro colocado leva vantagem, ok? Porque ele vai fazer a ação antes dos outros. Geralmente eles têm as melhores opções. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente, na opção de escolha de produtos, a Trade Goods, ou no espaço de ação da escolha das construções, né, Capital Buildings, você tem preferência, tem a primeira escolha para escolher os melhores produtos ou os melhores construções. Mas existem espaços em que você vai colocar os seus colonos aleatoriamente, sem uma ordem de chegada. Isso vai acontecer, por exemplo, no Merchant Ship. Quem colocar mais colonos ali ganha o barco, né? Já estou antecipando até a explicação. Ganha a caravela. A gente vai ver em detalhes depois. Mas nem sempre é vantagem para você ser o primeiro nessa situação. Porque um outro jogador pode estar marcando a sua ação, você põe um colono, ele põe o vermelho, põe um colono, o azul que está lá em último põe outro colono, o vermelho põe outro colono, e no final da ação, o azul, ele pode colocar um colono pode valer dois pontos, né, e passar a sua quantidade e levar a caravela, nesse caso, né? Então você tem que estudar essa situação. Quando eu colocar em detalhes cada espaço, você vai saber como você pode levar proveito e adequar a ordem do turno à sua estratégia. Esse é o grande lance. Uma outra situação interessante aqui, em que dá vantagem para o primeiro colocado, é que qualquer situação de empate, né, o primeiro colocado tem preferência. Tá bom? Então, sobre ordem do turno e iniciativa, é isso. Vamos para o próximo. Então vamos ao próximo espaço aqui, que é a doca dos colonos. Antes de mais nada, a gente tem que definir o máximo de colonos que você pode colocar aqui. Lembra que eu uso esse marcador aqui? Então é simples, né? A quantidade de jogadores
vezes 2 dá 10. Eu coloco a marcação aqui, então pode ter no máximo aqui 9 colonos. Bom, esse espaço X e Y aqui, eles são utilizados em algumas construções que vão dar um colono extra para ser colocado nessa região. Então vamos imaginar que o jogador azul, na vez dele, colocou um colono aqui, tá bom? E depois o jogador vermelho, rodando o turno, colocou um colono aqui. O jogador azul colocou outro colono. O jogador amarelo colocou mais um colono aqui. O jogador verde também colocou um colono. E o jogador azul colocou mais um colono. A partir daqui, os colonos vão ocupar os territórios da América, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. A partir daqui, os colonos vão ocupar os territórios da América, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como que eles fazem isso. Inicialmente, quando ele for ocupar algum território da América, você vai ter essa situação, né? Inicialmente, quando você for fazer a ocupação dos territórios pelos colonos, você vai ter uma situação assim, né? Cada território com seu tile de descobrimento e o seu tilezinho aqui de produto, tá bom? Virgínia, descobrimento, produto. Flórida, produto aqui, o descobrimento. Nova Espanha, aqui o descobrimento. E o produto aqui, o ouro, tá bom? E o Caribe, ele não tem esse tile de descobrimento. Ele é a primeira área que já tá descoberta, ou seja, é a porta de entrada para as Américas. Por quê? Porque os colonos só podem ser alocados, os colonos ou qualquer outro especialista, só podem ser alocados em regiões que já foram descobertas. Ou seja, para você alocar um colono numa região, primeiro você tem que descobrir e, no caso, né, conquistar, né, brigar com os nativos lá, vou explicar mais para frente isso, para você conseguir colocar colonos nessa região, tá bom? E segundo aquela ordem que a gente viu dos colonos, você vai colocá-los nos territórios. Nesse caso só tem a opção do Caribe. Então a ordem é essa: azul, vermelho, azul, amarelo, verde e azul. E a gente não tem muita opção no começo do jogo. Todo mundo vai para o Caribe mesmo. Então naquela ordem, o azul está chegando. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui na luz. Acho que é isso. O vermelho, o azul novamente, e assim o amarelo, o verde e o azul, tá bom? Vamos colocar ele aqui. Aqui a gente tem mais duas ou três coisas para falar. Quando uma região tem 3 colonos de uma mesma cor, ele ganha o tile de produto, tá bom? Então esse tile de produto aqui, ó, tá indo para o jogador azul, tá bom? Lembra que eu falei que após o término da primeira era, das construções da primeira era,
da segunda era e da terceira era no final do jogo. Existem pontuações por influência, né, por quantidade de especialistas ou colonos que você tem na região. Então, no final da primeira era ou em qualquer outra pontuação, o azul aqui tem a maioria, bom? E nesse caso ele iria ganhar 6 pontos de vitória, bom? O segundo colocado ganha 2 pontos de vitória, e no caso de empate na segunda colocação, ninguém ganha nenhum ponto. E no caso de empate na primeira colocação, os jogadores empatados, né, as nações empatadas, ganham 2 pontos de vitória. Bom, caso você tivesse outras opções, outras nações aqui já descobertas, né, colocar aqui a Flórida e a Nova Inglaterra, você poderia, na ordem que foi colocada os colonos, né, você poderia colocar em outros territórios. Esse daqui pode ir para a Flórida, esse daqui pode ir para Nova Inglaterra, esse continua aqui, esses 3 vão continuar aqui no Caribe. Sendo assim, esse açúcar ainda não é de ninguém, tá bom? Vou colocar isso daqui mais para cá. E a última coisa que falta explicar sobre os colonos é o seguinte: se você coloca no dock de colonos, né, um mercador, vou achar um mercador aqui. É o seguinte, você deve ter observado aqui, ó, né, que a gente tem, ó, um mercador, né, igual a 5 moedas. Bom, então se você põe um mercador aqui e você vai levar ele para uma colônia, né, para um território, quando o mercador chega no território, você vai colocar em qualquer outro território, você ganha 5 moedas quando você põe esse mercador no território, tá bom? Quando ele chega no território, ele vale como qualquer outro colono. Ele é contado na quantidade como qualquer outro colono. A única diferença é que quando ele chega no território, você ganha 5 moedas imediatamente. E deu para perceber aqui, ó, um missionário igual a 2 quer dizer o seguinte: se você colocar um missionário no dock de colonos, então você coloca um missionário aqui. Quando você vai colocar ele numa região, você vai levar o missionário e junto com o missionário você vai levar um colono. Bom? Então ficaria assim, ó. O missionário azul, por exemplo, ele chega aqui no Caribe e ele traz com ele um outro colono. A mesma coisa que o mercador, né? Quando ele chega, ele é contado como qualquer outro colono, né? No caso aqui tem 3, dois colonos e um especialista, no caso missionário, né? Quando tem 3, você sabe aí que o jogador ganha o produto. E o jogador azul ganha imediatamente o produto da área do Caribe. Se ele tivesse feito isso lá em cima, lá na Nova Inglaterra, a mesma situação. Ia chegar o missionário e depois o colono, tá bom? Tem 4, ele ia ganhar essa ficha aqui do peixe, tá bom? Então, dock de colonos
doca de colonos é isso. Então, a doca de colonos é isso. Vamos para o próximo. Então vamos lá ao Trade Goods. Então essa área aqui é onde você vai conseguir captar os produtos, né? E os produtos, eles vão te dar moedas durante o jogo. Então você vai ter uma opção. Então o próximo aí é o espaço Trade Goods, né? A troca de produtos. Esse espaço aqui a gente vai resolver, ou seja, ele é resolvido, né, da esquerda para a direita. Então você vai colocar o vermelho coloca um colono aqui, o laranja coloca um colono aqui, o verde coloca um colono aqui e o azul coloca um colono aqui. Ao lado, sempre estarão abertas aqui do lado. Você pode colocar fora do tabuleiro, mas tem esse espaço aqui que é suficiente para isso. 4 produtos, onde por ordem da esquerda para a direita, o vermelho vai escolher um deles. Então vamos supor que o vermelho escolhe esse primeiro aqui, bom? Leva para sua área de suprimentos. O laranja vai fazer a mesma coisa, o verde também, e depois o azul. O que acontece aqui? Deixa eu voltar um pouquinho os produtos. Eu vou usar esses dois aqui para a gente pensar em algo. Você ser o primeiro jogador aqui faz muita diferença, né? Mas você ser o primeiro jogador aqui, talvez não seja... Então vamos pensar em algo aqui, né? Existe uma opção para você, ou melhor, duas opções para você deixar o jogo um pouquinho mais apimentado. É o seguinte: uma partida para 2, 3 ou 4 jogadores, todos os jogadores terão a opção de pegar pelo menos um produto. Lógico que o primeiro vai ter mais escolha, o segundo, o terceiro e o quarto vai pegar o que sobrar. Num jogo de 5 jogadores, como eu mostrei no exemplo, 4 pegaram produtos e um ficou sem. Um ficou de fora. Acho que foi o amarelo que não colocou ninguém, né? Então o que a gente percebe no jogo para 5 jogadores? Fica um jogo um pouquinho mais apertado. São 4 opções para 5 jogadores. Quando você tem a expansão e você usa o 6º jogador, aí ele fica bem mais apertado, porque 2 jogadores não vão conseguir, caso todos coloquem ali, né, 2 jogadores não vão conseguir pegar produtos. O que a gente pode fazer, que deixa o jogo um pouco interessante, mais interessante, digamos assim, você tem 4 jogadores, a gente pode tirar a opção, ou aqui, né, fica mais bacaninha para ver essa figura, tirar a opção de uma casinha na Trade Goods. Se forem 3 jogadores, você pode fechar um pouquinho mais, só 2 jogadores vão conseguir estar na Trade Goods, que não é nenhuma atrocidade às regras do jogo, né? Você segue a mesma lógica do jogo para 5 jogadores, onde naturalmente um vai estar sem essa opção.
Uma outra coisa interessante também é que haverá um estoque de reposição, né? Haverá um estoque de reposição. O que eu cheguei a fazer um teste, fica bem interessante para a estratégia do jogo, é que os quatro produtos, sendo pego por algum jogador ou não, eles serão repostos, né? Vão ser 4 novos produtos. A gente colocar só apenas 2 opções da safra futura. Isso muda muito, né? Porque nessa situação você tem índigo e tem prata aqui no mercado. E o mercado futuro você tem índigo e prata. Então esses dois aqui, eles se valorizam demais. Por quê? Eu volto a câmera um pouquinho para cá. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, ó, né? Se você tem 3 produtos diferentes, você ganha uma moeda. Se você tem 3 produtos iguais, você ganha 3 moedas. E se você tem 4 produtos iguais, você ganha 6 moedas, ok? Se você já tem, por exemplo, 3 pratas, você consegue 3 moedas, ok? Caso fossem 3 produtos diferentes, uma moeda. E se você juntou 4 produtos iguais, você ganha 6 pontos. Vou explicar um pouquinho sobre esse tile aqui, ó. Você tem um número, né? No lado inferior direito, todos eles possuem um número. É a quantidade de tiles que você tem. Então você tem 6 açúcares, índigo você tem 4. Aqui, ó. Esse aqui não está no canto inferior direito, está no meio, né? O peixe também você tem 3. Enfim, a prata você também tem 6, né? Como acontece com o açúcar. E por aí vai. Tá bom? Vamos pro próximo.